O atual cenário do mundo demanda empregos que tragam soluções criativas, resilientes e inovadoras. Pensando nisso, você acha que é possível conciliar ativismo com vida profissional? Tem uma coisa que eu sempre falo dessa questão, é que sim, eu tenho um ambiental que ele é o meu sonho de projeto. Eu gostaria na minha vida de trabalhar só com ele, mas hoje, como ambiental que, né, não me traz essa renda ainda, eu não deixo de trabalhar com ele porque é algo que eu acredito muito e eu sei que tem o potencial ali de virar o que um ambiental quem quiser. Porque o meu trabalho se comunica com o trabalho da Ambiafra, então todos que estamos ali, a gente está ali em prol de uma causa e de uma conduta. Se a gente vai ter um retorno financeiro, que vai ser individual ou coletivo, a gente não sabe, a gente está nesse processo de construção. O ideal é que tenha, porque esse retorno ele é importante para trazer estrutura para um projeto, para manter o projeto, para dar continuidade às propostas que são ali apresentadas, desenvolvimento de atividades, prol de uma empatia de causa, de uma causa que ela se comunica e que ela conversa. O Faveleira não existe há tanto tempo assim, ele existe desde o final de dezembro, né, nas redes sociais, de dezembro de 2020. Eu também preciso me alimentar, não é mesmo? Então eu também trabalho. Precisamos mas pagar eu também boletos. trabalho com a questão ambiental, eu também trabalho na área da sustentabilidade. Isso é bom porque em ambos os empregos que eu tenho, né, eu trabalho muito com a parte da pesquisa e tal, então isso me ajuda muito a produzir conteúdo para o Faveleiro. Então são coisas que se conversam, mas é isso, a gente não tem nenhum tipo de recurso. É uma causa que é muito importante para todo mundo que tá dentro do projeto, sabe? Mas é isso, é tudo feito no amor. Mas é claro, né, que se tivesse um retorno, não vou negar não, mas... Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao Direto da Base, um dos podcasts oficiais do Fervura do Clima. Meu nome é Amanda Costa e eu estarei com você para compartilhar dicas, aprendizados, histórias, informações e um conteúdo bafônico sobre crise climática. Bora juntinhos construir um planeta inclusivo, colaborativo e sustentável? No podcast de hoje, nós vamos falar sobre carreiras climáticas. E para deixar essa discussão maravilhosa, eu vou contar com a participação de 3 musas arrasadoras do clima que eu super admiro. A Kênia, a Isis e a Lorena. Essas 3 têm projetos que você fala uau! Meu Deus! E para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Kênia, gostaria de começar? Olá a todos e a todas. Eu sou Kênia Nascimento Lírio, tenho 28 anos, natural do Espírito Santo e residente da cidade de Vitória, Ilha Capixaba. Sou bióloga, mestre, formada em ecologia pelo Espírito Santo. Sou pesquisadora também, né? Fiquei anos mergulhada nos conhecimentos sobre algas marinhas. Então, atualmente eu estou como diretora de divulgação científica da Ambiafro. Ali eu desenvolvo mais um trabalho de produção de conteúdo, desenvolvimento de parcerias, workshops, palestras, tudo relacionado à divulgação científica, né? Eu sou a gestora e aí dou coordenação a esses encaminhamentos. E também no momento atual, pós-mestrado, eu ando devaneando muito sobre consciência ambiental, falar de discussões básicas ecológicas e de meio ambiente para discutir o clima ou qualquer causa ambiental. Então, esse é o meu atual momento. Princesa da ecologia, gente. Olha essa mulher. E se você ainda não segue a Ambiafro, vai agora no seu Instagram, digita Ambiafro e segue, porque, meu Deus, vamos lá, gente, escurecer essa perspectiva climática. Isvi, gostaria de contar um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz e como você arrasa na vida? Claro. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isvilaine, mas todo mundo me chama de Isvi, que é mais fácil. Hoje eu me digo ativista por justiça climática, por justiça racial e de gênero também, né? Porque são pautas que tem que estar conversando nesse mundo louco que a gente vive. Eu sou formada em engenharia ambiental e ano passado, no meio da pandemia, eu senti a necessidade muito grande de criar o Ambiental, né? Que é essa mistura de meio ambiente e falar, e no gerúndio, né? Porque falando. Sempre digo que sou voluntária no que a vida precisar de mim, porque trabalhos voluntários me engrandeceram e eu acredito que o que eu conheço, o que eu sei,
eu devo passar também para as outras pessoas, e com trabalho voluntário é isso que a gente faz. Então, eu acho que é isso um pouquinho da Svilane, que busca um mundinho mais justo. Arrasadora. E, galera, muitas vezes a gente fica nessa viagem e fala, ai, não consigo encontrar meu emprego dos sonhos. Que tristeza. Pelo amor de Deus, tem muito trabalho voluntário, e se você ainda não encontrou essa causa, você pode criar o seu projeto, que foi isso que a Lori fez. Lori, conta um pouquinho quem é você e o que você está fazendo agora. Oi, gente. Eu me chamo Lorena Frois, eu tenho 19 anos. Eu nasci em Belém do Pará, minha família é toda nordestina, mas hoje a gente mora aqui no Complexo da Maré, né? Parte da minha família. Eu moro no Parque União, mas fui nascida e criada na Nova Holanda, basicamente. E é importante diferenciar Nova Holanda e Parque União, porque Nova Holanda. E eu trabalho como mobilizadora e articuladora territorial da Rede da Maré, que é uma organização local daqui de onde eu moro. E eu trabalho voltado principalmente para a parte ambiental desse setor de desenvolvimento territorial. Então, a gente promove ações, projetos, mentorias nesse sentido. Eu também sou estagiária de sustentabilidade de uma outra empresa, e eu criei o Faveleira. Na verdade, eu tinha vontade de criar o Faveleira desde 2019, gente, mas eu estava no meu último ano do técnico, estagiando, fazendo TCC, estudando integral, tipo assim, acabou Lorena, entendeu? Não tinha Lorena. Aí eu ainda fui inventar de adotar um cachorro. Gente, o fim da Lorena foi ali em 2019, entendeu? Então, só em 2020, quando eu me formei, a trancos e barrancos, eu, tipo, mas aí veio a pandemia. Aí, meu Deus, choramos. Mas pensei, cara, vai ter que ser online mesmo, né? Aqui, ó, a vida tá dando limão, vou fazer o quê? Uma limonada. Pronto. O Faveleira, ele tem esse intuito de estar falando sobre o meio ambiente do jeito que eu tô falando aqui com vocês, sabe? Sem aquelas coisas todas de aqueles nomes que ninguém entende nada. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim. E esclarecendo também por que eu falo tanto sobre isso, é porque eu fiz técnico em meio ambiente no ensino médio, e também estou estudando engenharia ambiental na UERJ. Assim, gente, é complicado, sabe? Estamos aqui. Mas é isso. Mara, meninas, é muito interessante a gente trazer todas essas pautas, porque muitas vezes a galera que nos escuta fala, gente, que deusas maravilhosas, quero ser amiga, quero andar com elas no intervalo, mas não sabem como se inserir dentro dessa carreira climática. E esse é um dos intuitos desse podcast, democratizar esse espaço, democratizar esses diálogos, democratizar todas essas pautas. Só que eu sei que teve um momento de virada, que, né, tipo, ai, acordei aqui bela e maravilhosa e decidi ser uma ativista climática. Tem um processo. E eu acho que seria muito interessante para vocês trazerem para o nosso público como que foi esse processo de despertar, como que foi quando vocês pararam e perceberam, eu sou uma ativista climática, eu sou uma ativista pela sustentabilidade, eu quero falar sobre o meio ambiente, porque às vezes a galera que tá escutando tá tipo, com o coração assim, batendo forte para falar sobre essas causas, mas não sabe ainda como, não sabe se já foi, não sabe se ainda vai ser, então acho que vai ser muito interessante vocês abordarem o seu processo de despertar para as causas ambientais. Construção longa isso daí, porque quando eu li o livro do Ailton Krenak, eu tive uma memória do passado que eu era amiga de uma árvore quando eu tinha tipo uns 8, 10 anos ali, porque eu era muito próxima dela, e aí eu balançava. Qual era o nome da sua amiga? Me conta o nome dessa árvore amiga. Ela era uma goiabeira. Eu não me lembro se eu dei um nome específico para ela, mas aí eu comia a goiaba dela. Eu lembro que a gente conversava real mesmo. Então, eu já tinha esse contato muito próximo da natureza, mas ainda não me denominava uma pessoa que era ativista climática ou lutava pelo clima. Porque eu acho que onde eu moro, essas informações não chegavam. Apesar de ter muita proximidade com a natureza, esse tipo de informação que eu tinha que proteger o meio ambiente, que a nossa casa está pegando fogo, que o negócio está ficando feio por aqui, não era uma coisa que eu via. E depois disso, eu fui entrar na faculdade, e a minha primeira opção não era engenharia ambiental, era engenharia mecânica, e por
acaso, que nada é um acaso, né? Tudo tem um motivo. Eu acabei parando na engenharia ambiental e uma professora minha falou: faz o primeiro semestre e depois você vê se você quer mudar ou não. Acabou que eu me apaixonei por engenharia ambiental e eu comecei a olhar para os movimentos climáticos e falei: por que não tem assim pessoas como eu falando sobre isso? Foi daí que eu comecei a pensar em toda essa problemática desse ativismo climático muito europeu e tudo mais, e falei assim: mesmo eu sendo do interior do Rio de Janeiro, eu posso ser ativista climática aqui e mostrar que a minha conexão com a natureza que eu tenho desde o passado é algo que me fortalece e que eu posso passar para as pessoas também. E essa é a forma de ativismo que eu consigo fazer daqui, mesmo não estando em uma grande cidade. Como é que eu consigo conectar essas pessoas para ficarem mais afim do meio ambiente? Perfeita, zero defeitos. E você que está nos escutando agora, eu quero fazer uma provocação. Quem são as suas referências climáticas que não estão dentro do eixo Estados Unidos, Canadá, Europa? Kênia, conta pra gente, como foi que você se descobriu ativista? Como foi seu processo? Bom, adorei ouvir a Isby contando da história dela, trajetória. Eu vou contar, assim, de uma forma bem breve como que eu cheguei até aqui, né? Quando eu tinha 13 anos, minha professora de sexta série de ciências passou um herbário. Para quem não sabe, o herbário é uma técnica museológica de conservação de plantas, que a gente seca as plantas e coloca elas num papel para fazer uma identificação das espécies. É uma técnica bem antiga, assim, museológica. E eu fiquei louca, gente. Eu tinha 12 anos, eu sabia nome de todas as raízes, todas as folhas, todos os caules. Eu andava na rua, eu só falava sobre isso. A minha mãe não aguentava ouvir eu falando só disso. E aí, mais ou menos com 12, 13 anos, eu decidi que eu queria estudar biologia. Então, eu fui tentar na faculdade mesmo e acabou que eu passei para biologia, fiz pré-vestibular. Quando eu entrei na biologia, eu já sabia que eu queria botânica. Trabalhei na botânica terrestre e fui parar nas algas. Acabou que as algas, elas assim, me escolheram, me abraçaram. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com plantas e plantas marinhas, assim. Foram 7 anos aí de estudos, né, desde o final da graduação até o mestrado. E o mestrado, ele foi um lugar muito importante para eu começar a entender dessa importância de ser uma ativista do clima, que eu acredito que mais do que o clima, assim, é o meio ambiente de forma geral, né? Porque se a gente fala sobre o meio ambiente, a gente abraça o clima. E aí eu comecei a questionar no mestrado a forma de como é produzido esse conhecimento dentro da universidade. E foi um processo bem doloroso, assim, que eu confesso que eu fui entender mesmo o ano passado. Foram 2 anos de buscar referências e só pessoas brancas, por mais que eu tivesse o feminino de referência, mas ainda assim mulheres brancas, até um momento que umas amigas minhas no meu laboratório chegaram para falar assim: Kênia, tem uma menina falando de você lá embaixo, você dizendo que você é a inspiração dela. Aí eu... Gente, como assim? Para tudo. Eu tô buscando referências. Como assim? Eu tô sendo a referência de uma outra pessoa. Então, eu acho que a partir daí a minha ficha ela foi caindo também a importância de trazer algumas temáticas raciais para o ambiental. E é isso, eu acho que eu me tornei, com o tempo, uma ativista climática sem nem eu mesma dar esse nome, né? Justamente pelo meu posicionamento, eu acho que a minha postura ela é de nunca se calar, né? Eu acho que a partir do momento que eu consigo trazer a minha voz, eu já estou sendo ativa. O meu corpo ele é político, né? Eu estar aqui nessa imagem, por mais que seja virtual, isso já é político. Eu estar numa reunião e falar, isso já é político. Então, acho que foi toda essa construção de ativista climática Kênia. Amiga, isso é político e revolucionário. Ter pessoas pretas, ter uma apresentadora preta num podcast, trazendo essas narrativas numa lógica que a gente vive, que é da supremacia branca. A gente não está apenas discursando sobre clima, a gente está transformando realidades. E eu vejo a Lô, que é a mais nova do grupo, com 19 anos, eu vejo já, tipo, a galera que anda com ela, olhando assim pra ela e falando: uau, minha referência. E isso é muito legal, porque a gente vê que as dinâmicas do mundo estão mudando, né? Antigamente, para você se tornar uma referência, você precisava ser, sei lá, CEO de uma empresa, ter 20 anos de carreira. Hoje não.
é você ter um propósito, é você ter uma causa e você lutar por essa causa. E eu vejo muito isso no que eu pude acompanhar nesse tempo com você, Lu. Então conta pra gente como foi, se teve um processo, você falou, uau, eu posso criar um projeto? Uau, eu posso ter diversas atividades, eu não preciso ter apenas um emprego, mas eu posso fazer das coisas que eu faço, das minhas atividades, a minha missão de vida. Como que foi esse seu processo? Divide com a gente. Nossa, eu tô até meio impactada, né? O que eu falo depois que a Kênia falou? Gente, tem minha estrutura, não, mas tudo bem. Vamos lá, concentração. Então, gente, primeiro de tudo, vou falar para todas as pessoas que estiverem ouvindo que cada pessoa tem o seu tempo. Então, assim, eu sou uma pessoa completamente precoce. Tipo assim, eu passei muito cedo por um monte de coisa, mas é porque eu funciono assim. E tem gente que não funciona desse jeito. Então, calma, gente. Isso é que eu falo para todas as pessoas que estão à minha volta e que falam assim: nossa, como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Cara, o meu cérebro funciona desse jeito, assim, sabe? E nem sempre é tão bom assim você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas então, vamos lá. Eu entendi, tipo, essa parada do clima e que, tipo, caraca, eu quero ser ativista ambiental, meio que tudo ao mesmo tempo quando eu passei para o técnico, porque, na verdade, eu estudava numa escola particular, eu era bolsista de 100%, mas eu só não pagava mensalidade, né? E aí o meu pai, ele trabalhava como mototáxi na época, e ele não tem habilitação, então isso significa que ele ganhava de 2 em 2 reais para poder pagar os meus livros, e que quando eu fui para o ensino médio, quando eu ia para o ensino médio, esses livros ficaram, tipo, muito caros, era quase 2 mil reais de livro, tipo, isso para mim, para minha família, é, tipo, muito dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Então, só que o meu pai, ele não ia falar para mim, né, tipo, filha, não tem dinheiro para pagar os seus livros. Ele ia dar um jeito, ele ia continuar trabalhando, nem que fosse 12 horas por dia. Só que eu falei que não, né? Então, sem a minha família saber, eu me matriculei num curso preparatório, que é o lugar onde eu trabalho hoje. Inclusive, eu dei aula depois do ensino médio, eu dei aula nesse preparatório de educação ambiental. E aí eu me inscrevi no curso sem eles saberem. E aí eu comecei, fiz lá um ano, e a minha família tava tipo, você não vai sair do Santa Mônica, né? Que era o colégio que eu estava, você não vai sair de jeito nenhum. Fui e consegui passar na prova do Pedro II. Foi um ano que eu fiz aquelas monte de prova federal, né? Que é aquele ano que você fica louca. Então, eu fiquei. E aí eu fiz a prova do Pedro II, que eu tipo, tinha muita vontade de passar, e o meu motivo era porque eu ia poder usar saia. Não, assim, sem comentários para a Lorena de 15 anos. Eu Aí, adorei sua motivação. Aí, ó. não, Pra quê, menina, gente? Ótima motivação. porque eu passei anos da minha vida usando calça jeans apertada, eu falei, quero um lugar que eu possa usar saia. Liberdade. Mas enfim. É isso. Só que o que aconteceu é que eu precisava de argumentação para convencer os meus pais de que o colégio que eu estava indo era realmente muito melhor do que o colégio que eu estava. Então eu pensei, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso técnico. E outra coisa também, né, gente? Porque eu sou pobre e favelada. Então, quando eu saísse do ensino médio, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar, entendeu? Não ia ter, tipo, Cassianinha aqui só estudando. Não tem, gente, entendeu? Saiu ali, ó, trabalhando. Então, fui fazer o curso técnico, porque para mim era o que ia dar certo. E realmente foi uma boa escolha, porque na minha primeira semana, tipo assim, no meu primeiro dia de aula do curso técnico, a aula foi impactos ambientais. Assim, e ali eu comecei a me ficar muito chocada, tipo, eu saía da aula mal, com todas as coisas que eu estava vendo, e a professora explicando, nossa, eu lembro que na minha primeira semana de aula de impacto ambiental, eu fiquei mal, tipo, cara, eu fiquei muito mal, sabe? Eu não saía, os meus amigos conversavam comigo, eu só falava sobre isso, cara, você tá vendo o que tá acontecendo com o mundo, sabe? E eu não via solução para isso. E, ao mesmo tempo, no lugar que eu trabalho agora, na rede, eles estavam promovendo alguns projetos. Eles estavam com os editais, eles começaram a promover alguns projetos. Um deles era sobre meio ambiente. E aí caraca, tô estudando meio ambiente, até num projeto de meio ambiente, vou conhecer. E aí, conhecendo esse projeto, que era o Ecomaré, que foi o primeiro projeto assim, que eu comecei a participar, eu fui conhecendo outros projetos, fui conhecendo Verdejando, só que tudo isso que eu fui conhecendo da área ambiental, eu fui conhecendo dentro do meu território. Então, já foi dentro de uma perspectiva favelada, vamos dizer assim, né? E, cara, foi
caótico, né? Tipo, as minhas motivações para virar ativista ambiental foram motivações muito pesadas, porque enquanto eu estava ali nos projetos, eu descobri que a Maré não tem esgoto tratado, não tem saneamento básico. Eu fui descobrindo que tem parte da Maré até hoje que não tem água encanada, e eu descobri uma outra favela que todo mundo ali, 30 famílias, viviam com uma torneirinha de água. E junto com isso eu descobri racismo ambiental. Isso me deixou muito mal, muito indignada. E aí, no meu último ano do ensino médio, eu consegui passar pro estágio numa empresa, tipo, muito grande para fazer o meu estágio. Era para ser uma história muito feliz, mas não foi, porque sendo mulher favelada numa empresa internacional de homens brancos, foi ali que eu percebi que, cara, isso aqui não é para mim não, entendeu? Mas eu sei que eu preciso ocupar alguns espaços como esse para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Porque não adianta o quanto que você sabe, não adianta o quanto que você estudou para estar ali. Se você é mulher ou favelada, ou até se você é uma mulher favelada e preta, ou mulher preta, qualquer pessoa vai desmerecer o seu discurso se ela se achar no lugar para fazer isso, sabe? Então, eu passei 2019 inteiro sendo invisibilizada completamente, sabe? Tipo, ninguém dando muito ouvido pro que eu tava falando. Foi muito ruim, gente. É sério, 2019 foi um ano bem pesado, principalmente por causa desse estágio que eu fazia e pelo que eu vivenciava. Mas também foi em 2019 que eu prestei o vestibular, né, para poder passar para engenharia ambiental, muito pelo que eu estava vivendo, pelo que eu estava passando. Mesmo mal com a situação toda que estava acontecendo, de tudo que eu estava descobrindo, isso foi o que fez eu falar, cara, não tem jeito. É isso aqui que eu vou falar para minha vida toda, entendeu? É isso aqui que eu vou lutar, que eu vou respirar. E eu já entrei na faculdade de engenharia ambiental decidida a isso, sabe? De que, cara, eu estou me formando em engenharia ambiental e sanitária, principalmente pela parte sanitária, principalmente para falar de favela, principalmente para falar sobre esses territórios. Vai ser muito difícil eu passar por isso aqui, está sendo difícil, mas eu vou fazer, porque esse é um lugar que eu mereço estar, sabe? Tipo, a Maré precisa que a Lorena se forme em engenharia ambiental e sanitária para ela poder discutir com todo mundo com argumentos, entendeu? Meu objetivo é esse. E aí, gente, estamos aqui. Tá difícil? Tá, mas estamos resistindo. Maravilhosa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o lugar que eu mereço estar é o lugar que eu decidi ocupar. E a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. Eu separei uma frase da Bell Hooks que eu acho que se encaixa muito com vocês, assim, no que vocês estão fazendo, no que vocês estão construindo. Ao olharmos e nos vermos, nós mulheres negras nos envolvemos em um processo por meio do qual enxergamos nossa história como contra-memória, usando como forma de conhecer o presente e inventar o futuro. Então, para mim, é muito nítido que o Ambientalk, o Faveleira e a Ambiafro são organizações, são projetos que estão construindo um futuro. Gente, mas pensa que os nossos seguidores ainda não tiveram o privilégio de conhecer esses projetos maravilhosos. Conta o que é a Ambiafro, o que é a Faveleira, o que é a Ambientalk, por que existiu, o que vocês fazem hoje. Quais são os pontos que vocês estão olhando nesse exato momento? E eu sei, eu tenho certeza, assim, eu sinto, assim, é Jesus me contando, que tem várias pessoas que estão escutando essa história e estão falando: oh, uau, que mulheres maravilhosas, eu quero investir nesses projetos, eu quero dar grana para essas musas arrasadoras. Então conta primeiro o que é esse projeto, como que a galera pode participar, seja como voluntário, seja como investidor, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se amarrar nessa narrativa. Fazendo um merchan do último podcast, o Carlos, ele foi o idealizador, né? Ele participou também do último podcast aqui. Se você não viu o último podcast, aí, gente, corre lá no YouTube e veja Clima e Religião. O que as diferentes religiões estão falando sobre a crise climática.
Pode continuar, Kênia. Perfeita. Então, o Carlos ele esteve presente nesse último podcast e ele é o idealizador da Ambiafro, né? Estou aqui representando a diretoria, também o núcleo científico. E ele dentro da Ambiafro, né, é um lugar que é bem interessante porque ela trabalha também justamente essa questão, né? De democratizar o conhecimento sobre ciências ambientais, biologia, meio ambiente, isso, e também a sustentabilidade para pessoas pretas, produzidas por pessoas pretas. Então, é uma comunicação que ela é bem básica, de conhecimentos básicos, informações que são muito importantes e complexas, sendo traduzidas de uma forma mais básica para a população preta. Além disso, trabalha com inserir essas pessoas no mercado de trabalho, né, com a oferta de algumas bolsas, que teve também aí atrás a divulgação de algumas bolsas, trabalha também com o investimento, se alguém quiser aí, né, chegar junto desses investimentos da causa da Ambiafro, também que é algo que está muito novo e a gente entende que demanda também essa necessidade de movimentação financeira para a gente fazer acontecer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, da forma de como a gente busca. A Ambiafro ela também é muito multidisciplinar, né? Ou seja, conversa com diferentes áreas. Então, tem o setor da divulgação científica, mas tem também a comunicação, desenvolvimento de projetos, financeiro, jurídico. Então, são diferentes áreas que é protagonizada por pessoas pretas e feita para pessoas pretas. E aí é isso, eu me identifico muito com a Ambiafro justamente por esses pilares, né? Da democratização do conhecimento, como que nós, pessoas pretas, a gente teve as arestas muito bem aparadas pelo sistema de tomar posse de uma discussão que nós somos reféns. Nós somos reféns de todos esses impactos ambientais, de toda essa mudança do clima que está tendo. A gente está precisando falar de uma problemática que não foi a gente que construiu, né? A gente é um coadjuvante de todo esse cenário, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser protagonista porque são os nossos quem sofre, né? Então é importante o trabalho da Ambiafro, é importante a gente estar aqui falando sobre essas carreiras, né? Como que a gente pode desenvolver carreiras. Acho que é legal a gente falar desse tempo, né? Tudo é tempo. Uma vez eu participei de uma mentoria que eu achava que eu tinha que criar um projeto. Tem isso também. Eu achava que eu tinha que criar um projeto, porque eu via todo mundo criando um projeto. Aí eu, nossa, gente, será que eu preciso criar um projeto? Não sei. Aí a mentora falou assim, olha, essas ideias que você tem outras pessoas que desenvolvem. É óbvio que a diferença sou eu, pessoa, Kênia Nascimento Lírio, né? Não necessariamente eu preciso tirar da raiz, da base um projeto, mas eu posso contribuir as minhas ideias dentro de um projeto com o que eu acredito, né? Com o poder de discussão do qual eu acredito, de influenciar pessoas do que eu acredito. Então, a Ambiafro é esse lugar que eu acredito, assim, então eu estou bem imersa dentro dessa discussão e queria também ouvir mais dos outros projetos. Eu gosto sempre de lembrar a galera que fala sobre crise climática que isso é um desafio global que vai impactar todos, mas a gente precisa fazer um recorte de raça, gênero e classe. Quando a gente pensa na crise climática, todo mundo vai sofrer, mas são as mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, do norte, do nordeste, quem já estão sofrendo as principais consequências. Então, ter a nossa narrativa no centro do debate, no centro da discussão, é muito importante. Porque senão, como a Lorena disse, fica tipo, a galera falando os nomes chiques e a quebrada e a periferia não entendendo nada, sendo que a quebrada já está passando por isso. Então, como que a gente democratiza essas informações e traz a galera da quebrada para perto e traz os povos periféricos, os povos marginalizados para o centro do debate, para o centro do diálogo? Gente, é um desafio, mas a gente está engajada e comprometida com a causa, porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. E eu tô cansada de ver os homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos e velhos falando da minha realidade. Eu e as minhas amigas, a gente tem muita propriedade e muita informação para falar o que a gente estuda, para falar o que a gente vive, para compartilhar nossas histórias e também propor soluções para os desafios dos nossos territórios. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da Lori, que está com esse trabalho de territorialização super massa.
Conta pra gente o que é a Faveleira, o que vocês fazem, como que tá se engajando, quanto tempo de projeto já tem, quais são os próximos passos? Então, gente, o Faveleira, ele surgiu muito, principalmente quando eu comecei a dar aula de educação ambiental, né? Porque eu estava procurando alguns temas para os meus alunos, que eles tinham uma faixa etária de uns 14 anos, né? Porque eu dava aula no preparatório para o ensino médio. Então, tinha alguns que tinham ali uns 14 anos, mas eu também dava aula para preparatório do sexto ano. Então, também tinha aquelas criancinhas lá, uns 9, uns 10 anos, fofinhos. E aí, eu estava pesquisando uns conteúdos para passar para eles. E eu não encontrava muita coisa, sabe? Eu encontrava algumas notícias e um pouco duvidosas, em alguns sites um pouco duvidosos também, e o tipo de notícia que eu encontrava. E aí, basicamente, todo o conteúdo que eu comecei a preparar para os meus alunos, eles eram baseados em artigos científicos. Então, tipo, eu pegava aqui esse artigo dessa pessoa, e ia ali mastigando para conseguir conversar com eles sobre. Eu fui procurando outras referências de pessoas para eu poder estar falando sobre a questão ambiental, né? Então, completamente apaixonada pelo Ailton Krenak, Nego Bispo, eram pessoas que eu estava ali o tempo todo, sabe? Estudando para poder entender. E aí, eu também fui procurar alguns perfis no Instagram. E aí foi quando eu encontrei esses projetinhos lindos de vocês. E que, inclusive, em até algumas aulas eu ia usando alguns materiais, algumas coisas que eu ia descobrindo para passar para os meus alunos. Mas eu percebi muito uma dificuldade mesmo, né, de encontrar esses conteúdos e principalmente voltados assim para a favela. E aí eu fui percebendo que, cara, a galera da Maré não sabia tanto, ou talvez não tivesse tanta dimensão do caos, por exemplo, que a gente passa aqui na Maré, porque a gente está entre as três principais vias expressas, 80% da população aqui tem problema respiratório por causa da poluição do ar. Eu falei, cara, tem que falar isso aqui de algum jeito, entendeu? Falar com eles de alguma forma. E aí, pronto, eu estudei com uma amiga, minha amiga estava começando a faculdade de marketing, e aí, cara, já peguei ela ali no aqui, ó, falei, vem! Aí, pronto, comecei a estudar com ela sobre as questões de marketing para poder montar o Faveleira. E aí fui juntando com os meus amigos. Aí tinha uma que estava estudando fotografia. Aí, bora. Aí depois o namorado dela estava estudando edição de vídeo e gravação. Falei, vem também. Aí ficamos todo mundo ali junto. Tem uma das meninas que está com a gente que está estudando biologia. E aí o Faveleira surgiu para isso, né? E principalmente porque o que eu mais queria falar era sobre justiça climática. Queria conversar sobre racismo ambiental também, porque não via muito sendo falado, sabe? Era em alguns espaços de discussão muito fechados, por exemplo. Tipo, eu sempre participei de muita roda de conversa, né? Porque eu sou a criança ungueira, né? Eu era a criança ungueira, porque eu já cresci dentro de uma ONG, né? Amo. Então, participando dessas rodas de conversa, eu percebi que não era todo mundo também que tinha acesso a esses espaços e ter essas discussões, tipo, as coisas que eu discutia criança, não era todas as crianças que estavam discutindo sobre isso. Então, por isso também que eu queria criar um espaço onde eu pudesse estar falando sobre todas essas coisas e também porque 2020 a gente teve muito o quê? Fake news, né? Assim, a gente teve muito essa questão de fake news e ainda teve Pantanal, ainda teve um monte de coisa acontecendo em 2020 na área ambiental e eu queria explicar isso para as pessoas, então eu comecei a gravar alguns stories, a fazer algumas coisas no meu Instagram, só que não estava sendo suficiente para falar tudo que eu tinha para falar, sabe? Porque era muita coisa acontecendo e eu tava, gente, calma, calma. É isso aqui, ó, relaxa, deixa eu te explicar. E aí pronto, tive que fazer o Faveleira com esse intuito.
mesmo, ele tem esse objetivo de ser uma plataforma de educação ambiental, onde a gente pode estar falando sobre esses assuntos, falando sobre notícia, falando sobre dando aula mesmo de educação ambiental também é uma coisa que acontece, então a gente também tem essa parte um pouco mais teórica, né? Inclusive, esse mês tem o Dia da Caatinga, então a gente vai falar só sobre o bioma da Caatinga, explicar as particularidades, mas também tem o intuito de pós-pandemia também ser um lugar onde as pessoas possam fazer aquele match, né? De tipo, cara, vamos ali limpar aquela praia, vamos ali ajudar ali na maré, pensar em projetos mesmo físicos para acontecer dentro do território da maré e de outras favelas, né? Porque também o objetivo é de conectar essas periferias, o que eles estão fazendo, né? E da gente conseguir estar junto para conquistar um lugar melhor para a gente estar, né? E também eu estou estudando um pouco para que o Faveleira também consiga oferecer esse serviço, né? De consultoria ambiental, mas mais voltado mesmo para cá, para a comunidade e para as favelas. Claro, se algum outro lugar quiser também, né? Mas é mais voltado para cá, com uma forma mesmo de tudo que eu faço, tudo que eu estudo, eu sempre quero trazer de volta para a favela, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Não que eu não vá ocupar outros espaços ou que eu não pretendo, sei lá, escrever um artigo de tal coisa e publicar, mas eu sempre quero trazer de volta para cá, porque acho que esse é meu compromisso, basicamente. Conta pra gente, Isvi, o que é ambiental, o que você faz, quando foi criado, quais são os pontos que você está olhando, como que a galera que está ouvindo ou assistindo esse podcast pode participar. Nossa, primeiramente, assim, da Amanda e da Kênia já era fã. Agora, Lorena, você já ganhou mais uma fã também, porque você é muito incrível, sinceramente. Então, o Ambiental que... Vou chorar, hein? Vou chorar, para. Maravilhosa. Eu já seguia antes, agora eu sigo mais ainda. Vou ficar lá, ó, no stalker. Bem, o Ambiental que ele surgiu muito como um grito de socorro mesmo, tipo, eu não aguento mais ver isso, eu não aguento mais isso que está acontecendo, não aguento mais essas mesmas pessoas falando de coisas que elas têm entendimento, mas não têm vivência daquilo, sabe? Eu vivo isso, eu posso falar sobre isso. E também foi muito... Terminei a faculdade, o que farei da minha vida agora? E eu já saí postando, sabe? Eu não pensei muito. Eu acho que se eu tivesse pensado muito, falar assim, eu tenho que estruturar muito ambiental, alguém para fazer ele bonitinho, não sei o que, eu sei lá, nunca teria saído do papel. E que eu precisava falar, eu precisava ter a minha voz ouvida e precisava que pessoas também, como eu, moro no interior, também tenham as suas vozes ouvidas, porque aqui é uma situação diferente, mas também é parecido com o que passa, mas são ambientes diferentes, né? Geograficamente falando. Então, o ambiental que surgiu muito desse incômodo de ver as mesmas pessoas falando e não ver esse conteúdo sendo falado de uma perspectiva de pessoas pretas e não ver referências de pessoas pretas, indígenas, pessoas ribeirinhas nesses espaços, porque elas também produzem muito conteúdo sobre isso. Como agora a gente está falando sobre os ODS, que a Maria Carolina de Jesus ela é uma grande referência para mim, e ela viveu na década de 60, na favela, e, cara, tudo que ela fala no livro dela, quando eu comecei a ler, eu falei assim, mano, isso daqui é os ODS. Isso aqui é os ODS da década de 60, ela falando tudo o que acontece. Qual o nome do livro, amiga? Diário de uma Favelada. Diário de uma Favelada, Maria Carolina de Jesus. Olha, é a sua próxima leitura. Você tem que ler. Se você não leu, por favor, leia. Porque é incrível. Ali você consegue ver o racismo ambiental antes do racismo ambiental ter sido pautado na década de 80 nos Estados Unidos, sabe? Então, o quanto de referência que a gente tem aqui mesmo para criar as nossas próprias narrativas que não precisam ser europeias, norte-europeu. Então, o ambiental que ele tem esse objetivo de sempre buscar essas referências, principalmente daqui, e de pessoas que são racializadas. E agora eu estou fazendo curso porque eu entendi que o ambiental, que ele está crescendo, né? É uma iniciativa que eu tocava sozinha, mas hoje eu estou vendo que já não tenho braços para isso, eu vou precisar
de pessoas, então mais para frente vou abrir aí voluntários, quem quiser, então fiquem ligados. Fiquem de olho nas redes sociais que Ambiental que vai abrir inscrições para novos membros, participantes. Então, se você está interessado nessa temática e quer olhar esse sorriso maravilhoso da Isvi todos os dias, siga o Ambiental e fique de olho nessas próximas inscrições. Trazer muito essa perspectiva de que a gente precisa estar em locais de tomada de decisão. Então, a gente precisa ir para uma conferência, a gente precisa ir na nossa prefeitura, falar com o prefeito, o que você está fazendo pelo clima, amigo? Então, o Ambiental que vem também muito nessa questão de colocar a gente como referência, mas em locais, para você ser referência para as pessoas, para você falar sobre isso, e para isso, né, para você estar nesses locais, você precisa do quê? Financiamento, você precisa de dinheiro, porque geralmente são muito caros e inacessíveis e não deixa a gente chegar lá por causa das questões financeiras. Então, num futuro muito próximo, o Ambiental quem vai começar a investir nessa parte de levar pessoas para locais de tomada de decisão, mas não só levando elas como assim, está lá representando, tem pessoas pretas aqui, ou pessoas indígenas aqui, ou pessoas racializadas aqui, mas aquelas pessoas com poder de fala, sabendo o que elas estão falando e do porquê elas estão ali. Então, esse vai ser um futuro do Ambiental, que eu quero que ele faça isso, leve essas pessoas para esses locais, e porque quando a gente vai, a gente sempre volta com muita informação, e ter jovens ou pessoas mais velhas que vivem na realidade e sabendo do que elas estão falando, quando elas voltam para casa, elas voltam extremamente empoderadas e elas vão conseguir fazer a mudança no local que elas vivem. Então, basicamente, o Ambiental quem é isso, né? Por isso, o Ambiental que ele é difícil, porque meu nome também é difícil. Então, eu falei assim, cara, não tem como eu colocar o nome fácil, daí tem que ser um nome mais complicadinho também. É Isvilaine e Ambiental, e o Ambiental que esse talking, porque meio ambiente é uma conversa que você é contínua, você não pode terminar. Você sempre tem que continuar falando daquilo e sempre vai ter alguma coisa para você falar. Então, o Ambiental, ele é basicamente isso. E fiquem ligados que daqui a pouco vai ter abertura para voluntariados. Uau! Gente, o meu coração tá tipo... Não sei descrever. Isso que a Izzy falou é tão potente e tão real. Quando eu voltei da COP24, que é a conferência de clima que aconteceu na Polônia, eu fiquei com esse sentimento, tipo, gente, só tem gente branca aqui falando sobre a minha realidade. O que eu posso fazer para mudar essa perspectiva? E foi aí que eu criei o Perifa Sustentável, que é o meu projeto social para democratizar as pautas socioambientais. Vocês já viram que essas meninas trabalham, né? E se você é um investidor rico, maravilhoso, que quer apoiar pessoas pretas em lugares de tomada de decisão, vamos financiar essas meninas para ir para a COP, que vai acontecer em Glasgow? Bora colocar dinheiro em gente que está fazendo de verdade? E uma pergunta que não quer calar é, gente, eu acho que vocês devem ganhar, sei lá, uns 40 mil reais por mês, né? Como que é essa questão financeira hoje? Quanto que vocês ganham? Porque eu tenho certeza que a galera, neste momento, tá assim, ó, ricas, maravilhosas, estão levando transformação social para quebrada. Devem estar super ricas, então conta pra gente quanto que vocês faturam, se vocês ganham, se por hora é um projeto voluntário e acho que a galera tá curiosa. Tem uma coisa que eu sempre falo dessa questão, é que sim, eu tenho um Ambiental que ele é o meu sonho de projeto, eu gostaria na minha vida de trabalhar só com ele, mas hoje, como Ambiental, que não me traz essa renda ainda, eu não deixo de trabalhar com ele, porque é algo que eu acredito muito, e eu sei que tem o potencial ali de virar o que um Ambiental quem quiser, ele tem vida própria, ele pode fazer o que ele quiser, mas hoje eu sei que eu não deixo de fazer as coisas no Ambiental porque eu não recebo, ele ainda é voluntário. Eu acredito no potencial dele e eu tenho forças para trabalhar com outras coisas, enquanto o Ambiental quem ainda não me gera renda financeiramente. Então, esse não é um impedimento de eu começar e continuar esse projeto. Mas, assim, é muito desgastante, porque eu não posso trabalhar só com Ambiental, porque, assim,
Fiéis está aí, todo mês batendo na minha porta, amor. Bora me pagar, porque senão não dá. Então, eu trabalho como fundraising numa organização da Suíça. Então, assim, inglês, e também inglês é outra questão que pessoas pretas, elas têm. Se você está me escutando, é investidor, invista em pessoas pretas no inglês delas. Tem esse dinheiro a mais, invistam em pessoas, em bolsas para as pessoas pretas, pessoas faveladas, pessoas indígenas, pessoas marginalizadas, para terem esse curso de inglês, para falarem isso. E não só assim, cursos iniciais, mas que as pessoas façam a voluntário avançado e vão fazer um voluntariado fora do país ou um intercâmbio fora do país para realmente fixar isso. Isso é extremamente importante. O ambiental aqui não me gera renda, mas me gera bastante conhecimento e oportunidades de fala. Então, é isso que eu busco com o ambiental, Kim. Quando gera renda, é maravilhoso, mas enquanto ele não gera, eu sempre fico buscando esses locais de fala, tanto para que ele se espalhe, né, a palavra do ambiental que se espalhe por aí e consiga alcançar mais pessoas. Você precisa investir de fato na quebrada, colocar a oportunidade nas mãos dessas meninas, porque agora, sem renda, elas já estão multiplicando esse conhecimento. Imagina quando a gente tivesse esses recursos. Mas eu acho que o caso da Ambiafro deve ser diferente, né? Tanta gente maravilhosa. Com certeza eles devem estar tipo, bora, gente, vamos crescer. Mais gente preta divulgando pesquisas científicas. A gente tá aqui arrasando, esbanjando grana. Conta pra gente, Kênia, como que está essa situação no projeto? A Ambiafro é um lugar que é diferente porque é produzido por pessoas pretas e para... Então, é uma iniciativa que tem menos de um ano, acho que isso é importante lembrar. Então, não existem documentações que estão prontas, isso demanda tempo, isso demanda investimento. Então, é um lugar que a gente está ali pela causa, que é o que a Izzy falou. A identidade do projeto, quem me chama por eu estar participando ali, porque eu acredito na construção do papel que a Ambiafro tem, do que a Ambiafro fala, porque o meu trabalho se comunica com o trabalho da Ambiafro. Então, todos que estamos ali, a gente está ali em prol de uma causa e de uma conduta. Se a gente vai ter um retorno financeiro, que vai ser individual ou coletivo, a gente não sabe, a gente está nesse processo de construção. O ideal é que tenha, porque esse retorno ele é importante para trazer estrutura para um projeto, para manter o projeto, para dar continuidade às propostas que são ali apresentadas, desenvolvimento de atividades, prol de uma empatia de causa, de uma causa que ela se comunica e que ela conversa. Então, não existe uma remuneração, se é para a gente falar de voluntariado, né? Ainda, não existe ainda. Né? Ainda, isso é ainda, justamente por isso, por conta dessa estruturação. É claro que eu tenho um emprego, né? Eu trabalho como analista de sustentabilidade, né? Trabalho com consultorias, né? Para outras empresas, desenvolvimento de relatório de sustentabilidade, porque é isso, a gente tem contas para pagar. É claro que o voluntariado ele é importante para o aprendizado, para a trajetória, mas, ao mesmo tempo, é uma valorização que a gente precisa ter para a nossa história, né? Pelo que a gente está falando. Então, eu ando nesse processo. E eu falo até de reparação histórica, já que é para falar em reparação histórica, podem me pagar, né? Pode me pagar R$100, pode me pagar R$100.000, né? Pode me pagar. Já que é para falar sobre essa reparação histórica, eu tenho esse discurso já tem um tempo já. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente falar disso e não ter medo de capitalizar o seu conhecimento, de capitalizar os seus recursos, de valorizar o seu saber, de valorizar a sua trajetória. Então, é um pouco desse papo aqui, dessa ideia. Isso que a Kênia traz, gente, é muito importante, porque talvez você que esteja escutando isso seja muito óbvio, mas se você vem de um contexto periférico, onde a gente tem um dinheiro para sobreviver, olhar com isso é descolonizar nosso pensamento. Só que isso não é um trabalho apenas nosso. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto. Porque se você chega nessas moças maravilhosas e chama elas para dar palestra de graça, você está perpetuando um neocolonialismo. Você está perpetuando esse sistema escravocrata que nos arrancou sonhos, que nos arrancou perspectivas.
Então não é apenas assistir um podcast e falar, uau, elas são demais. Mas não, isso é um convite à reflexão. A gente precisa de aliados antirracistas que vão fortalecer a nossa narrativa, que vão nos dar suporte. E às vezes esse suporte não é apenas financeiro. Às vezes é um suporte para entender questões jurídicas, de como, sei lá, fundamentar uma ONG, de como ajudar nessa parte de técnica que esse conhecimento não chega na quebrada. E eu gostaria de ouvir um pouquinho a Lore. Lore, que já é mais jovem, que já tem essa mentalidade subversiva, deve estar faturando milhões. Conta pra gente. Então, gente, a gente ganha 40 mil reais por mês. Brincadeira. O Faveleira tem uma equipe, né? Porque eu realmente não sou muito boa com essas coisas de gravação, de edição. Então, a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente. A gente não tem um setor de captação. O setor de captação é a Lorena, quem vos fala. E aí é isso, eu vou vendo o edital, e aí eu vou mandando, e a gente vai escrevendo junto. É basicamente assim que funciona. Se precisar comprar um equipamento, se precisar comprar alguma coisa, geralmente a gente tenta ver outras possibilidades para não ter que comprar. E se não tiver jeito, aí a gente se junta e pensa em alguma alternativa para poder tá colocando isso, né, em prática e ter como produzir esse conteúdo. O Faveleira não existe há tanto tempo assim, ele existe desde o final de dezembro, né, nas redes sociais, de dezembro de 2020. Eu também preciso me alimentar, não é mesmo? Então eu também trabalho. Precisamos Mas eu pagar também boletos. trabalho com a questão ambiental, eu também trabalho na área da sustentabilidade. Isso é bom porque em ambos os empregos que eu tenho, né, eu trabalho muito com a parte da pesquisa e tal, então isso me ajuda muito a produzir conteúdo para o Faveleiro. Então são coisas que se conversam, até mesmo na faculdade, tipo, alguns trabalhos, eu começo a descobrir alguns assuntos, e aí eu vou passando isso também para o Faveleira para gravar vídeo. Mas é isso, a gente não tem nenhum tipo de recurso. É uma causa que é muito importante para todo mundo que tá dentro do projeto, sabe? Porque a gente está falando do nosso território também. Mas é isso, é tudo feito no amor. Mas é claro, né, que se tivesse um retorno, não vou negar, não, mas... Exatamente, propósito não paga boletos. Então, se a gente quer continuar a longo prazo dentro dessa temática, a gente precisa ter sustentabilidade financeira. E muitas vezes é um tabu a gente falar de dinheiro, principalmente nesse mundo esquisito que a gente vive. Para os homens brancos, acho tão fácil, né? Meu valor é tal. Mas quando você é uma mulher preta da quebrada, gente, são diversas barreiras que a gente precisa romper para trazer essa temática. Para eu ter coragem de abordar isso com vocês e trazer essas meninas para falar essa questão, foram alguns processos internos. Então, eu peço, por favor, que você reflita nessas questões. E eu sei que você agora deve estar amando. Meu Deus, como eu posso mudar? Me ajuda, menina maravilhosa. Ajuda, gente. E eu não vou fazer isso sozinha. Quero convidar essas minhas amigas a ajudar a galera a descolonizar o pensamento. Vocês já citaram várias referências, mas pra galera pegar papel, pegar caneta e anotar dicas de próximas leituras, livros, podcasts, vídeos que vocês gostariam de falar, o que vocês quiserem falar pra galera que tá assistindo a gente, para que eles possam ampliar essa fonte de conhecimento. O que vocês citariam? Esse curso, se tiver online, já é uma indicação. É um curso de Ecologia Política e Educação de Base Comunitária da Unirio, do grupo que se chama GEASUR. E esse curso, ele foi um divisor de águas, assim, também, eu acho que da conduta, do mecanismo do pensar, sabe? De você estar debruçado ali nos artigos, nos livros, mais nos artigos da minha época, e aí você vê, eu comecei a pesquisar, assim, quem são os autores desses artigos? Eu acho que isso é legal também. Quem são os autores? Eu estou lendo esse artigo, eu acho interessante, mas qual grupo de pesquisa é esse? É uma mulher que é autora? É um homem? De qual é a região desse artigo? Isso é um exercício que eu fiz durante o mestrado, então eu acho que é um exercício interessante para a gente conseguir expandir, né, o pensamento. Eu gosto também, atualmente, eu ando trazendo muito a Lélia Gonzalez para os meus pensamentos, assim, ela fala muito de um pensamento que ele é orgânico, né? E esse orgânico, ele precisa estar conectado
tanto com o nosso passado, com o presente, para a gente construir as narrativas futuras, né? Outra autora é a Maria Beatriz Nascimento. Eu vou até ler uma frase que ela fala assim, que a civilização africana e americana é um grande transatlântico. Não é civilização atlântica, ela é transatlântica. Foi transplantada para a América um tipo de vida que era africano. A transmigração de uma cultura, uma nação de um continente para o outro, da África para a América. Então, os nossos corpos, eles são transatlânticos, né? Isso aqui é um trecho do documentário Ori, também uma outra dica. Outras referências aqui, rapidamente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é Tiro, Porrada e Bomba. Eu trouxe também Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. E um outro que ele não é ambiental, mas eu acho que todo brasileiro deveria ler para saber sobre realidade BR, século XIX, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Gente, esse livro todo brasileiro deveria ler, assim, como que a gente pode tentar mudar um pouco dessa discussão e esse cenário. Essas são as dicas, gente. Olha, você tem muita coisa para ver. Se você quiser, claro, tudo é um convite. Isvi, gostaria de indicar alguma coisa para essa galera que deve estar assim, ó. Meu Deus, quero anotar tudo. Eu reforço mais uma vez a leitura de Diário de uma Favelada, da Carolina, porque, assim, eu tô muito debruçada nesse livro. O jeito que a Carolina ela fala de política naquele livro, o jeito que ela fala da questão da fome, e hoje a gente está voltando pro mapa da fome, assim, é impressionante. A Maria Carolina de Jesus, que foi a primeira mulher negra escritora do país, e foi a primeira escritora que foi publicada fora do país também. E ela era semi-analfabeta, então, assim, ela é incrível. Uau! E você, Lori, o que você indica para nossa galera? Todas essas leituras que vocês citaram moram no meu coração, então eu reforço ainda mais o que vocês indicaram. E reforço de novo o Nego Bispo, ele para mim é tipo, o cara, muito importante. Assim, se você não for uma pessoa de ler, você pode também assistir uns vídeos dele, que ele dá umas entrevistas muito legais falando sobre os conteúdos dele. Para mim, assim, a frase dele que eu poderia tatuar na minha testa é que não existe começo, meio e fim. Só existe começo, meio e começo. E aí o livro que eu queria indicar é da Maré, o Censo Populacional da Maré. Ele está disponível gratuito para PDF no site da Redes mesmo. Lá tem uma parte só de e-books, aí você pode baixar. E aí o Censo Populacional, ele tem vários assuntos dentro dele, né? Ele fala sobre educação, ele fala sobre raça, fala sobre gênero, ele também tem uma parte só voltada para saneamento, e são alguns dados, e esses dados não vêm sozinhos, né? Isso é, tipo, muito importante, porque não vem só o dado ali jogado, e aí você pensar em como que você vai digerir aquilo. Vem uma pequena explicação do lado, contextualizando esses dados, ou por que ele é problemático, ou por que ele é bom. Então, indico muito o Censo Populacional da Maré. E lá também tem alguns outros livros que também são interessantes, né? Também falando de favela, principalmente falando da Maré, né? Mas, assim, também falando de favela. E é isso, gente. Obrigada pelas indicações, manas. Eu também quero indicar um canal no YouTube, que é Ecoteologia Decolonial, do Josias Vieira. Vocês sabem que eu sou apaixonada por Jesus, ele é meu crush eterno, e tá na hora da gente escurecer essa teologia. Eu fico chocadíssima quando eu vejo aquele Jesus branco, sabe, ali na cruz. Gente, será mesmo? Então, acho que o Josias é um cara muito legal, que aborda essa questão de uma forma bem prática. Então, se você tem essa vertente religiosa que eu sigo também, acho que você vai curtir. E pra gente caminhar pro final do nosso podcast, infelizmente, eu gostaria de ouvir de vocês, gente. Se vocês pudessem tatuar uma mensagem no coração dos nossos ouvintes, o que vocês tatuariam? Já tenho a minha. Começo, meio e começo. Acabou. Por quê? Não existe só isso ou só aquilo. Todo mundo faz parte do mesmo meio, todo mundo constitui o mesmo sistema ecológico. Isso tudo é muito importante para mim, é muito importante para você. O ser humano, ele não está num lugar diferente, por exemplo, da natureza. Entender que o ser humano e a natureza constituem uma coisa só. Então, se você prejudica o meio ambiente, você está prejudicando uma parte do seu corpo, né? Então, a tatuagem de vocês vai ser
Começo, meio e começo. E você, Isvi? Quando você não encontrar respostas, volte para a raiz, volte para a origem, que lá você vai saber que você vai encontrar. E eu fiquei assim, cara, ela me martela toda vez, assim, e principalmente agora, quando a gente fala de projetos sociais, de projetos ambientais. Então, quando a gente olha para trás do que a gente foi, do que as pessoas que vieram antes da gente eram, não digo que se torna mais fácil, mas é um caminho onde você pode buscar a resposta. Quando você não encontrar respostas, volte para a raiz. Gente, maravilhosa. E você, musa da ecologia Quênia, pode falar. A minha avó me fala que é muito importante a gente ter fé, paciência, força e coragem. Então, eu acho que essas 4 palavras, elas são muito fortalecedoras, assim, né? Porque é preciso ter coragem para a gente estar aqui falando sobre o que a gente está falando. Muita É preciso coragem. ter, na verdade, Muita força coragem. para a gente manter o nosso corpo, a nossa mente, né? Para tomar cuidado com o que a gente vai falar. A paciência, eu penso que ela é importante na espera, porque é isso. Não é da noite para o dia que a gente conquista o que a gente tem. Não é para a noite para o dia que a gente decide que a gente quer seguir uma carreira climática. Não é da noite para o dia que a gente decide que a gente quer falar sobre o meio ambiente. E a fé é algo que me mantém, para mim, isso é mais pessoal, assim, né? É o que me mantém segura. Então, eu acho que é esse mix aí de palavras, se as pessoas quiserem tatuar espalhadas pelo corpo. Fé, paciência, força e coragem. Uau! Gente, e a minha frase é de um livro que eu tô lendo, que é o Olhares Negros, da Bell Hooks. E quando eu vi essa frase, eu falei, caraca, Deus, é isso. E essa frase é, a militância é uma alternativa à loucura. Porque se eu não falo, se eu não me posiciono, eu vou ficar doida nesse sistema. E antes de você sair do YouTube e fazer as suas coisas, siga essas musas nas redes sociais. Gente, como que a galera pode te encontrar? Meu é @LorenaFrois. Simples, sucinto. Eu também é simples, né? Simples não, que meu nome é difícil. Mas é só você jogar Isvilaine, você vai encontrar. E também sigam Ambientalking. O Ambientalking tá lá nas redes sociais, também tá no meu perfil, então é fácil de encontrar também. E o meu perfil é Kênia Lírio, Kênia.Lírio, na verdade. E tem o canal da Ambiafro, que a gente tem notícias aí toda semana sobre diversas temáticas ambientais quentes e fervorosas. Maravilhosa. Sigam também a Feveleira, que a Lore não falou, mas eu falo por ela. Sigam a Fervura no Clima, o Perifa Sustentável, o meu Instagram, Amandinha C. Costa. Obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!